Abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui pastor Daniel Lopes para mais uma aula online do nosso curso médio em teologia do IBAD, ok? Lembrando que eu estou em viagem, então por isso estou deixando essa aula registrada. É a nossa primeira aula do novo livro Introdução do Novo Testamento. Então eu preciso muito que você assista com carinho, faça as suas anotações, pegue o seu livro, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar juntos com todo o propósito de Deus para esse novo conteúdo, ok? Lembrando que a gente já está quase no final do primeiro ano, tá bom? Vamos lá? Bola para frente? Está aí o livro Introdução ao Novo Testamento. Formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Então, nós, como crentes evangélicos, pelo evangelho que é o próprio Cristo, Paulo escreve sobre isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, ele está dizendo a manifestação do evangelho. O evangelho é uma pessoa, a pessoa de Cristo, ok? Então, quando nós comunicamos o Evangelho, nós estamos comunicando a Cristo e manifestando a Cristo. Então, uma vez que nós somos cristãos, evangélicos, nós precisamos ter em consideração, levar em consideração e ter em mente que nós estamos tratando da pessoa de Jesus. Então, nada mais justo do que, então, estudarmos este livro, tá bom? Tá aí o meu livrinho, ó, Doação para o Monitor, tá vendo? Maravilha. Vamos lá. Vamos direto para a página de número 15. Eu estou aqui, eu projetei as páginas aí para que você pudesse ter um certo conforto. Então a gente vai direto para a página, ok? De número 15, por favor, vamos lá. E a gente tem aí já como introdução, vou até dar uma ajustadinha aqui na questão do tamanho do texto, aqui para a gente poder enxergar bem, ok? Então vamos lá, queridos. Capítulo 1, página de número 15, nós estamos introduzindo agora o Novo Testamento. Opa, tá? O que a gente tem como sugestão ali? Olha só. O Novo Testamento é a mais fascinante de todas as joias literárias. Nada há que se compare ao seu maravilhoso conteúdo, nada há que se substitua a seus princípios sagrados, nada há que fascine mais do que a simplicidade das suas doutrinas e a profundidade das suas assertivas. Nada há que cative mais, que transforme mais, que apaixone mais do que as singelas palavras do Supremo Mestre da Galileia, que página após página, seja nos evangelhos, livros ou epístolas, nos exorta e convoca a comungar com ele as sublimes verdades estampadas em suas páginas. Então, querido, o que destaca o evangelho, a pessoa de Cristo e a comunicação desse evangelho como pessoa de Cristo, é a sua simplicidade e a sua profundidade. Então, de forma simples, comunica coisas profundas, incríveis e extraordinárias sobre a vontade, o propósito, o reino de Deus para todos nós, tá? Um pouquinho mais ainda na página de número 15. Estudar o Novo Testamento é uma mescla de desejo desenfreado e eterna dependência. Isso precisa ser pertinente na vida da gente. Desejo desenfreado. O que significa isso, pastor? Nada nos para. O nosso desejo em querer saber mais, em desejar conhecer mais, é incontrolável, para que possamos seguir, progredir, prosseguir conhecendo o Senhor, ok? Então tá lá, desejo desenfreado e eterna dependência, porque quanto mais nós aprendemos e conhecemos sobre Deus, através da palavra de Deus e dos evangelhos, muito mais ainda desejaremos saber e conhecer sobre aquele que é Senhor das nossas vidas. Então anota isso aí, desejo desenfreado e eterna dependência, tá? Desejamos conhecê-lo profundamente e só o conhecemos de forma plena quando nos envolvemos com sua palavra, quando nos entregamos sem restrições às revelações da sua soberana vontade. É isso que tem que nortear a nossa vida. É isso que precisa estar viva em nós, esse desejo de conhecer e conhecer muito mais ainda o Senhor. Ok? Próxima página, vamos avançar um pouquinho aí. Deixa eu fazer uma anotação aqui na minha. Aqui. Ok? Vamos lá, página de número 17, unidade 1. O título ali é o seguinte, ó, Novo Testamento, da etimologia ao contexto político-social. Gente, nós vamos crescer muito, especialmente você que nunca teve acesso à teologia sistemática, nós vamos crescer muito em conteúdo, informação, capacidade, entendimento, desenvoltura,
para comunicarmos o Evangelho, que é a pessoa de Cristo. Então vamos tratar um pouquinho agora sobre quanto ao Novo Testamento, da etimologia ao contexto político-social, ok? Vamos lá. Página de número 17, o que eu observei ali? O Novo Testamento, mais do que qualquer outro assunto dentro dos nossos círculos de discussão e estudo, é merecedor de toda atenção e cuidado. É nas páginas neotestamentárias que encontramos os fundamentos de nossa teologia e a essência de nosso modo de vida, centrado em Cristo e nos seus mais elevados princípios. Queridos, sou evangélico. Sou evangélico? Você é evangélico? Somos cristãos evangélicos? Ok. Então, no mínimo, nós precisamos conhecer os evangelhos. Lembrando que conhecer o evangelho é conhecer a Cristo. Então, isso precisa ser motivo de atenção, estudo e leitura constante. Eu, particularmente, comecei a ler os evangelhos junto com a minha avó, quando eu era pequeno. E hoje eu já não faço mais uma leitura tão sequenciada. Eu estudo livros isolados da Bíblia hoje, mas só os evangelhos eu li 198 vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João, 198 vezes, ok? Eu recomendo que, se você realmente ama a palavra de Deus e quer se tornar, por exemplo, um especialista nos evangelhos, que leia os evangelhos, ok? Bom, nós temos então os evangelhos, nós temos os princípios, nós temos a essência de Cristo e nós temos todo o propósito da simplicidade, mas também da complexidade da mensagem. Um pouquinho mais lá, vamos lá, um pouquinho mais aí no nosso livro. Assim, todo e qualquer estudo que por si só pretende ser sério e elucidativo deve inicialmente tramitar pelos caminhos da mais simples definição e gradualmente solidificar-se à medida em que navega em direção aos oceanos mais profundos do conhecimento teológico. Então você começa lendo e expandindo e estudando, anotando, observando, pesquisando, e com mais afinco, e com mais dedicação, e com maior profundidade, e assim você vai expandindo o seu nível de conhecimento, ok? Para todos aqueles que têm interesse em conhecer mais, esse é o caminho. Então, o que a gente tem a considerar? Nessa unidade aqui, nós vamos tratar, em primeiro lugar, do Novo Testamento, sua etimologia, sua origem, e questões afins que envolvem isso. Segundo, o Novo Testamento, nós vamos falar sobre os impérios que na época da composição literária dominavam o mundo, então a gente vai conseguir ter uma visão, um pano de fundo, um contexto histórico mais organizado. Nós também vamos, em terceiro lugar, o Novo Testamento será estudado para entender a sociedade na época, e em quarto lugar, nós vamos estudar para entender o ambiente religioso, né, da época que o Novo Testamento foi composto. E, quinto e último lugar, nós vamos também estudar o Novo Testamento para entendermos como foi construída essa relação e conexão com todo o judaísmo. Tá? Vamos mais um pouquinho, página de número 19, capítulo de número 1. Começando então sobre o Novo Testamento, a etimologia e tudo o que envolve, as questões afins, ok? Vamos lá. Bom, considerando aqui a partir do nosso livro como base de caminho e orientação e esboço, página de número 19, tá? A partir daqui nós vamos estudar sobre a etimologia do Novo Testamento. E a ideia é agora termos uma visão mais abrangente de todo o objetivo primário que regeu a redação desses livros tão incríveis, dessas páginas tão sobrenaturais que manifestam o Evangelho, a pessoa de Cristo, ok? E ao longo do desenvolvimento desse conteúdo, a partir de agora, nós vamos também discutir de forma concisa, sem perder a vista, claro, da objetividade inerente a este grupo de texto e contexto, o conteúdo que está nos livros, nas epístolas, e que agora são chamados de a composição magna da coleção canônica da Palavra de Deus. Pegue aí o seu livro, por favor, página 19, 1.1, o Novo Testamento e a sua etimologia, ok? Vamos lá, vamos junto. A Bíblia, ou Palavra de Deus, ou Sagrada Escritura, ela é formada por duas unidades que, ainda que distintas, formam um único volume que tem, em todos esses dois volumes, uma única temática, um único assunto, que é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Ok? Nós estamos nos detendo aqui agora na segunda parte, que é a parte do Novo Testamento, e o livro nos mostra
já etimologicamente, que o Novo Testamento ele recebe essa designação da língua latina, que ao passar pela tradução do grego, ganhou essa palavrinha ali, ó, diadeke, ok? Diadeke. Estou lendo como se escreve. Se você tem influência no hebraico, você pode mencionar isso diferente. Que indica literalmente a última vontade. E é isso que eu gostaria que você destacasse, porque é isso que o Novo Testamento diz, a última vontade do seu testador, ou a última vontade do seu Criador. O Antigo Testamento estabeleceu-se uma vontade do seu testador, mas agora, no Novo Testamento, que é a nova aliança, que é também o que nós chamamos de o novo pacto, para ser distinto do que foi o antigo ou o velho pacto, ok? Então quer dizer que agora o testador do novo, que é onde nós nos encontramos, nos assegura, nos dá garantia, nos dá certeza de que aquilo que está escrito deve ser cumprido, ok? Então nós estamos em um novo pacto. Essa viagem de ficar batendo porta lá no Antigo Testamento, no Velho Pacto, buscando cultura, uso e costume, manifestação cultica da lei, é um contrassenso, com exceção de judeu. Se você não é judeu, meu irmão, se você não está envolvido com o Antigo ou com o Velho Pacto, para desse negócio de evocar lei ou valores de lei, cultico, religioso, doutrinário, porque nós estamos baixo a um novo pacto. E o testador assegura que isso deve ser cumprido, tá? Então isso vale a pena a gente refletir, ok? Vamos um pouquinho mais ali, ó. O testamento ele envolve não apenas o último desejo do testador, que uma vez sacramentado por seu falecimento não pode ser alterado pela parte a qual o testamento foi destinado, mas envolve também o sentido do pacto. Então, por isso que Cristo morre e ressuscita. Ele morre, sela o pacto, ressuscita, porque era esse o propósito de Deus para essa nova vida. Porém, a sua morte sela o pacto, de um novo tempo. Então, é importante ser considerado. Tá? A ideia de pacto no hebraico, berit, repousa nas páginas do Antigo Testamento. Ali o termo grego sugere o estabelecimento de uma situação legal, ou seja, por meio de um testemunho acompanhado de um juramento. Eu estou como testador dando testemunho que assim tem que proceder e eu estou jurando, autenticando que assim será. Ok? Nesse sentido que quando duas famílias ou mesmo nações estabeleciam um pacto, uma coluna de pedra era erigida como sinal de que entre elas havia sido estabelecido um tratado. Então isso precisa ser considerado. No livro do Gênesis, capítulo de número 31, versículo 49, a expressão comum que se dizia era semelhante a isso aqui, ó. Vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Quer dizer, quando nós não nos vermos mais, Deus será por testemunha que aquilo que foi estabelecido, tratado, datado, como um pacto, com testemunha, com juramento, irá ser cumprido, ou dever-se-á ser cumprido. Ok? Perdão. Vamos lá mais um pouquinho. O próximo parágrafo ali, ó. Quando falamos de Novo Testamento, estamos nos referindo a uma nova aliança que Deus fez com os homens, um novo pacto. Olha só, desta vez não fundamentado na lei, como fora o primeiro pacto entregue através de Moisés, mas na graça e na verdade, mediante a vida e a obra redentora de Jesus. É isso que está registrado em João 1,17. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, essa é a distinção que eu estou me referindo. Nós vivemos hoje baixo a um novo pacto. Então, esse negócio de ficar invocando o princípio da lei é tempo perdido. Ok? O que mais que a gente tem ali? Ó? Etimologicamente falando, portanto, o termo testamento não traduz apenas as últimas disposições do testador ou as últimas vontades do testador, onde o cristão ele está sendo constituído agora, porque a Bíblia, esse é o registro. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 17, o registro de que agora, veja, o que está estabelecido nesse novo pacto agora? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Somos herdeiros de Deus e
co-herdeiros com Cristo. A gente precisa levar em consideração isso para que a nossa mente esteja atenta à força e ao propósito do novo pacto. Quando a Bíblia diz em Romanos 8:17, e se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se você entendeu o versículo de número 17, pega a sua Bíblia e leia comigo. Eu estou citando para você, mas leia comigo. Veja o que a Bíblia está dizendo. Se nós somos filhos, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Nós somos herdeiros duplamente. Nós somos herdeiros duas vezes. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porém, se é que reconhecemos, pegue a sua Bíblia, Romanos 8:17, você vai entender o que eu estou falando. Se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntos sejamos glorificados. Significa que a cruz não pode ser tempo perdido para cristão. Cruz não pode ser tempo perdido para cristão. Você está entendendo? O nosso padecimento, o que significa isso, pastor? É eu crer de todo o coração e me entregar de todo o coração e acreditar de todo o coração no sacrifício, no amor, na cruz do Calvário. Você está entendendo? Se essa conversão não for genuína, nós não nos tornamos padecedores com Ele no seu sacrifício. E o que nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo é aceitar sobre nós, como testemunho, vida, consciência, fé, prática, atitude, o padecimento, o sofrimento dele sobre nós. Ok? Nós recebemos nesse status de co-herdeiro com Cristo, nós recebemos como filhos poder de herdar e poder de possuir duplamente, duas vezes, a herança de Deus e a herança com Cristo. Ok? Então registra aí, anote aí tudo aquilo que nós padecemos por Ele. Nesse tempo, é testemunho, não é sofrimento. Presta atenção. Tudo aquilo que você enfrenta por causa do amor de Jesus, do evangelho da palavra, não é sofrimento, é testemunho daquele que é Senhor por nós. Ok? Isso aí não é mera semeadura, não é um acontecimento ocasional, é testemunho da vontade de Deus por nós. Ok? Anota isso aí, que isso é muito importante, preciso que você considere esse comentário de Romanos 8:17 que eu fiz com você. Tá? 1.2 lá embaixo, o Novo Testamento e sua composição, escrito no período de tempo que provavelmente vai do ano 45 depois de Cristo até o ano 100. Então veja o período. O Novo Testamento ele vai sendo desenvolvido, escrito e composto ao longo de todo esse tempo. Você está entendendo? De 45 aproximadamente depois de Cristo até 100. Então nós temos aí pelo menos mais de 55 a 60 anos, dependendo do período em que ele vai sendo composto. Tá? Então o Novo Testamento ele é composto por 27 livros e cada um tem a sua característica própria, o seu estilo literário próprio, porque varia de escritor para escritor. Tá? Avança um pouquinho mais, nós estamos na página 21, por favor, para a gente seguir adiante. Quanto aos autores do Novo Testamento, com exceção de Lucas, o evangelista, que todos os outros eram judeus em sua totalidade. Então nós temos ali a considerar Mateus, Marcos, João, Tiago, Judas, Paulo e Pedro, ok? Sendo que desses escritores, somente Mateus, João e Pedro eram membros diretamente do grupo apostólico de Jesus, certo? Ou seja, esses eram escritores que faziam parte da lista e do colégio apostólico. Todos os outros, com exceção de Paulo, o apóstolo dos gentios, que foi chamado por Deus para o apostolado dos gentios, mantiveram contato direto com o grupo, sem contudo serem apóstolos. Quem são eles então? Marcos, Lucas, Tiago e Judas. Ok? Então, Mateus, Marcos, João, Tiago, Judas, Paulo e Pedro, conjunto geral. Nem todos eram do colegiado apostólico. Quem está fora do colegiado apostólico? Marcos ou João Marcos, Lucas, Tiago e Judas. Tá bom? Um pouquinho mais à frente, Paulo e Lucas são os únicos escritores do Novo Testamento que não foram testemunhas oculares da vida de Cristo. Porém, ao longo de toda a trajetória deles, eles vão construindo uma memória incrível, profética, a respeito das manifestações do Senhor. Vale a pena considerar que Lucas foi um repórter investigativo, ok? Ele foi a fundo, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3,
que depois de acurada investigação, depois de detalhista ou de grandes detalhes na investigação, depois de procurar muito, estudar muito, entrevistar, perguntar, procurar, ler, a história basicamente, em resumo, é o seguinte: Lucas, o médico recém-formado, ele chega da universidade, ele está agora à disposição para servir a sociedade, porém, quando ele chega, ele é encontrado por Priscila e Áquila, por exemplo, no começo, quando o apóstolo estava muito machucado, no princípio do ministério do apóstolo Paulo. Ele está muito machucado, vem de um apedrejamento, então ele é comunicado agora, convidado a servir o apóstolo nas feridas. Nas feridas, ok? Eu preciso aqui só checar, gente. Quando eu tenho uma dúvida, eu preciso checar. Você sabe que na escola eu faço isso. É Romanos, capítulo 16, que eu mencionei o nome de um casal aqui. Priscila e Áquila, perdão. Priscila e Áquila, tá? Priscila e Áquila acolhe o apóstolo, ele está ferido, todo machucado. Lucas é convidado para tratar as feridas. O processo de tratamento das feridas do apóstolo faz com que Lucas viesse a se interessar pelo ministério, pelo trabalho, pelo que o apóstolo fazia. O apóstolo ganha Lucas, traduzindo em miúdos, para Jesus, e Lucas se torna um companheiro de viagem missionária com ele. E muitas vezes Paulo não tinha recursos para viajar. Então ele e Lucas e mais alguns auxiliares viajavam em navios, dentro do propósito das viagens missionárias, e a passagem era paga ou trocada pelos préstimos como médico de Lucas. Lucas é que, no seu exercício médico, deixava as passagens do navio, né, de grátis. Beleza? Ele também viveu experiências incríveis, porque quando Lucas está pesquisando toda a vida de Jesus, Paulo está preso na fortaleza de Antônia. Então ele gera esse documento em 2 volumes. Um para Teófilo, que foi um investidor, que garantiu que Lucas tivesse acesso e condições financeiras para levar a cabo a pesquisa. A segunda via ele escreve para Paulo, e depois que ele termina esse conteúdo, ele ainda se ajunta a Paulo para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19 e 20, mais ou menos aí. Tá? Então, em suma, é isso que está gerando em torno de Lucas a relação com Paulo. Tá? Página de número 21, 1.3, o Novo Testamento e seus autores. Os autores do Novo Testamento podem ser apresentados da seguinte forma, segundo a mesma ordem em que seus livros aparecem na Bíblia que temos em nossas mãos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. São esses os autores do Novo Testamento. Não confunda autores dos evangelhos, ok? Separa aí. 1.3, 1.1, um pouquinho sobre Mateus. Então a história diz o seguinte, que Mateus foi um dos 12 apóstolos. Seu nome era um nome muito comum naquela época, no Antigo Testamento, e é uma contração da palavra Matatias, que ele também é conhecido, né, que do hebraico significa presente de Yahvé, o presente de Jeová. Tá? Ele era também conhecido como Levi, Marcos capítulo 2, versículo 14, e provavelmente por alguma ligação, alguma relação que a sua família tivesse ou teve com os levitas. Segundo o relato do próprio escritor, do próprio Mateus, do próprio registro do Evangelho de Mateus, ele era funcionário da administração romana, possivelmente durante o reinado de Herodes, o rei Antipas, tá? Que governou Galiléia entre 4 a.C. e 39 depois de Cristo. E ele foi também é conhecido como publicano ou cobrador de impostos. Tá? Vale a pena considerar que os publicanos e os cobradores de impostos eles não eram muito bem quistos, muito bem vistos, porque eles praticavam o ato de cobrança e para muitos eram exorbitantes, porque eles extorquiam o povo e isso causava um estresse social assim, do mais elevado. Tá? Ainda, segundo alguns pesquisadores, Mateus trabalhava perto da cidade de Cafarnaum, num posto fronteiriço da estrada que ia do Egito à Síria. Ok? Vamos lá, página de número, por favor, 22. Nós temos agora a questão de Marcos. Vamos ver lá. Bom, aprendendo sobre Marcos. Discípulo de Jesus, João Marcos não pertencia ao grupo apostólico, mas tornou-se discípulo de Jesus, como geralmente se pensa, ele não era um dos 12 apóstolos. Né? O seu nome mistura um pouco de hebraico com latim, que era uma prática comum nas famílias judaicas no primeiro século da era cristã, e significa Yahvé mostrou sua graça, Jeová mostrou sua graça. Não se sabe dizer ao certo a naturalidade desse escritor, mas é provável que tenha nascido na cidade de Jerusalém, afinal de contas,
foi ali que Maria, sua mãe, também morava. E nós temos um registro sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Segundo o texto bíblico, Marcos era primo de Barnabé. Você vai encontrar essa referência em Colossenses 4 e 10. Sendo companheiro do apóstolo Paulo durante a sua primeira viagem missionária. O registro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. Tá? Ainda que muita gente discuta a respeito, muitos estudiosos questionem a respeito sobre a questão da prisão de Jesus no Getsemane, há quem acredita que ele, ainda muito jovem, pode ter participado ou estar presente ali. Um registro que existe sobre isso, sobre o próprio Evangelho de Marcos, que considera, está no capítulo 14, do versículo 51 a 52, potencialmente ele pudesse estar ali naquele momento. Tá? Nós temos agora Lucas 1.3.3, tal como Marcos, Lucas não pertencia ao grupo apostólico, seu nome de origem grega significa literalmente iluminador, ok? E ele foi responsável pela redação de nada mais, nada menos do que 30% do Novo Testamento. Então, o seu evangelho e os registros de Atos dos Apóstolos, eles somam, eles computam hoje 30% de informação que a gente tem no Novo Testamento. É interessante que Lucas é o único escritor bíblico que não era judeu, segundo as informações de José de Cesareia, e que ele teria nascido na cidade de Antioquia, na Síria, médico, historiador, daí a pesquisa acurada do seu evangelho, Lucas 1 e 3. Lucas foi um dos companheiros de Paulo durante as suas viagens missionárias, eu dei detalhe para vocês aqui. Diz a tradição que, segundo a tradição cristã, Lucas teria morrido na Grécia, com cerca de mais ou menos aproximadamente 84 anos de idade. Tá? 1.3.4, ainda falando sobre João. João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, menor. João foi um dos primeiros apóstolos de Jesus. Seu nome, que deriva da língua hebraica, Yohanan, um nome bonito para dar para filho, viu? Yohanan, ok? Gostei, bonito, tá? Significa Yahvé tem sido gracioso. Coloca aí, Yohanan, tá? João, com origem etimológica do hebraico. Segundo os pesquisadores, é possível que João tenha sido um dos seguidores de João Batista. Então, nomes semelhantes, porém atividades diferentes. João Batista, João, o discípulo amado, o seguidor do João Batista. Tá? Provavelmente antes de ser chamado pelo Senhor. Mas isso é incerto. Ninguém pode provar, mas é bem provável que isso possa ter acontecido. A natureza explosiva tanto de João quanto do seu irmão fizeram com que eles fossem chamados de Boanerges. E essa expressão Boanerges significa filho do trovão, ok? Talvez por causa de alguns incidentes envolvendo eles aí registrados ao longo da Bíblia, como, por exemplo, o final do Monte da Transfiguração, lá em Lucas 9:49. João, o discípulo amado, também tem um registro a respeito dele. Desculpa. Ele foi pastor durante muito tempo da igreja de Éfeso, onde depois viveu as duras experiências do seu exílio na ilha de Patmos, onde deixou registrado o livro do Apocalipse. Alguns dizem que ele morreu de morte natural, né, com mais de 100 anos de idade. Outros dizem que ele foi jogado numa caldeira de óleo fervente. Tá? São historiadores e historiadoras. Página de número 23, Paulo. Bom, Paulo é um dos mais famosos que nós temos aqui. Depois de Jesus, se considera o maior, o mais extraordinário e brilhante pregador da graça de Deus. Nascido em Tarso, o registro está em Atos 21:39, uma província do Império Romano, localizada na região costeira do sudoeste da Ásia Menor. Também chamado como Paulo de Tarso, como era conhecido, é um dos escritores sacros cujo conhecimento de sua vida e ministério é praticamente todo o conhecimento que temos a respeito do desenvolvimento do próprio cristianismo. Então ele se personifica, ele se transforma na prova prática, demonstrativa, exemplar, visível, palpável do que espera-se, do que é a consequência, o resultado final de alguém que conhece a Cristo, se torna um verdadeiro evangelista cristão na mensagem de Cristo. Ele é a personificação da prática existencial do cristianismo. Então, como eu devo proceder no meu cristianismo, no meu modus operandi evangélico de ser? Paulo, vida de Paulo, tá bom? O nome dele também, com origem do hebraico, o Saul ou Saulus, né, do grego, ou Paulo do latim,
significa literalmente aquele pequeno ou de pequena estatura. E aí vem uma discussão que ninguém sabe se realmente era por causa da sua singeleza ou não, ou por causa da sua estatura, do seu porte físico. Não tem muita informação do parentes, dos pais, do parentesco dele. Mas uma família possivelmente bem relacionada, uma família bem devota do judaísmo. O registro que a gente tem que pode se considerar isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, onde destaca que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei. Então, isso demonstra uma certa devoção, muito além, né? Quer dizer, era um fariseu mesmo, era um praticante ao extremo da lei dentro do judaísmo. Isso vale a pena considerar, tá? Paulo se tornou implacável perseguidor dos cristãos, não poupando nem mesmo as mulheres, foi membro do Sinédrio, a sua inserção no grupo apostólico acontece depois da ascensão de Cristo, né? Ele encontra muita resistência disso, eu já falei sobre isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, Pedro termina o momento de oração, não era para terminar momento de oração nenhum, porque o que Jesus havia determinado era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então não era para parar nenhuma reunião, para começar nada, era para orar até o fogo descer. Pedro termina a reunião e tem a ideia de, a sensibilidade estranha de levantar um substituto para o nosso irmão Judas. Né? E Jesus mandou colocar ninguém substituindo Judas. Tanto é que quando o obreiro Matias surge ali para uma eleição convencional, institucionalizada, política, de interesse unicamente de Pedro. Porque depois, ao longo da história, não se ouviu mais falar desse Matias. Diferente de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, aonde o Espírito Santo separa Saulo e a Barnabé para a obra de missões. Então nós temos dois extremos aqui. Paulo sendo separado pelo Espírito do Senhor e Matias sendo separado pela única e exclusivamente vontade de Pedro. Tá? Então isso aí é um conflito. E ali Pedro estabelece um padrão de crivo que impedia, né, que Paulo pertencesse ao colégio apostólico. Ali já está a barreira de acesso. Então ele diz, tem que ver Jesus sair e entrar no meio de nós, tem que vir do batismo de João, tem que ser testemunho da ressurreição de Jesus. Uma série de pontos que Paulo não participou. Mas em confronto de Pedro e Paulo, seria mais ou menos isso. Você tem que ser testemunho de Jesus ressuscitado. E Paulo diria assim, eu não vi ele ressuscitado, mas eu o vi glorificado. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas no terceiro céu eu o vi. Você tem que ver Jesus entrar e sair no meio de nós. Não, eu não vi ele entrar e sair do meio de vocês, mas o que eu recebi do Senhor, exatamente isso vos entreguei. Poxa, pensa aí, olha a experiência Pedro e Paulo. Né? Você tem que vir, Paulo, do batismo de João. E Paulo diria assim, não, eu não venho do batismo de João, mas deixa eu te contar a minha história. Vinha eu pelo caminho de Damasco e vi um clarão diante dos meus olhos, e eu fiquei cego, e de repente os meus olhos se abriram, e quando os meus olhos se abriram, eu era o apóstolo dos gentios. Nesse meio tempo, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para você se levantar, se recalcitar contra os aguilhões do Senhor. Então preste atenção, esse foi o batismo de Paulo, essa foi a experiência de Paulo. Vale? Claro que vale. É por isso que houve um estresse nessa relação Pedro, Tiago, João e Paulo. Paulo chega a citar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, a partir do versículo 6, 7, 8, 9. Você tem que ler lá. Ele diz assim, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas trabalhei muito mais do que todos eles juntos. Olha só, porque uma coisa é humildade, outra coisa é mediocridade. Humildade sim, mediocridade não. Eu trabalhei muito mais do que todos eles juntos. E eu, quando fui gerado, não passava de um obreiro abortivo. Por que abortivo? Porque Paulo foi abortado, ou pelo menos estava sendo abortado desde o princípio por intervenção de Pedro, quanto à sua permanência, ou a sua aproximação, ou participação no colégio apostólico. Então, só isso que eu te dei aqui, gente, vale pelo menos $5.000. Anota aí que isso aqui é história forte, tá? Isso aqui é coisa forte, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Anota aí, é sobre isso que o livro está falando. Ele não explica, mas vai o extra aqui da minha experiência com vocês, tá? E eu quero crer, e eu concordo, Paulo tornou-se autor, não das 13, mas das 14 epístolas, porque eu ainda considero a Epístola aos Hebreus autoria de Paulo, até que me prove o contrário, tá? Das 21 epístolas do Novo Testamento, né, das 21, pelo menos 14 Paulo escreveu, e permitiu que isso fosse florescido em Roma, porque partiu de Roma, né?
Ele teve oportunidade, ou Atenas teve oportunidade, mas desprezou a visitação do Senhor, mas através de Roma, todo mundo, porque parte de Roma floresce, de Roma, capital do império, tá? Aproximadamente aí pelo ano de 68 depois de Cristo, tá bom? Um pouquinho mais lá embaixo, 1.3.6 Tiago, eu estou falando de uma forma cadenciada para a gente ganhar tempo, mas como o vídeo vai estar disponível, você vai e volta quantas vezes você quiser. Por favor, gente, estuda de verdade, tá? Estuda de verdade, senão não há o que eu possa fazer. Vamos lá. 1.3.6, página 23, nós estamos falando sobre Tiago, né? Ele é o autor da obra menos doutrinária de todo o Novo Testamento, e o fato que dificultou sua entrada no cânon sagrado, porque pareceu-se muito algo particular e não necessariamente tão doutrinário como se esperava que fosse, tá? Ele escreveu a sua epístola em Jerusalém, em algum momento entre 45 e 48 depois de Cristo. Seu nome, traduzido do latim, ele tem o significado de trovão, ok? Página 24, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Seu nome traduzido do latim, de Giacomo, da palavra grega Iacobos, que significa Jacó. É que eu fui uma página antes e acabei dando a tradução do nome de João. Eu estou falando de Tiago agora, tá? Giacomo, da palavra grego Iacobos, significa Jacó, tá? O Novo Testamento cita 4 personagens com o nome de Tiago. Primeiro, o Tiago, filho de Zebedeu. Segundo, o Tiago, filho de Alfeu. Terceiro, o Tiago, pai de Judas. Quarto, o Tiago, irmão de Jesus, tá? Vale a pena considerar. A maioria dos estudiosos concorda em identificar esse Tiago como sendo o irmão de Jesus, o escritor dessa epístola, tá? Na relação dos irmãos do Senhor, Tiago aparece sempre em primeiro lugar. Pedro, ó, Tiago e João. O nome de Pedro primeiro, sempre encabeça a lista apostólica, Tiago e depois João, tá? O que indica que ele era o primogênito de José e Maria. A gente não faz confusão. Ele era o primogênito de José e Maria, porque Jesus era o primogênito de Deus por Maria. Ok? Vamos lá. Sugere que Tiago tenha se convertido mediante uma aparição especial de Jesus após a sua ressurreição, tornando-se anos depois um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então ele teve uma experiência com o próprio Senhor, Jesus, irmão, enfim. 1.3.7 Pedro, filho de Jonas, irmão de André, ele recebeu de Jesus a alcunha de Pedro. Ou seja, que em grego, Petros, significa literalmente pedregulho, pedra pequena ou simplesmente um seixo. Seu local de nascimento, segundo João 1,44, é Betsaida, uma cidade da Galileia, na costa oriental do mar de Tiberíades, a 4 quilômetros de Cafarnaum, como quase todos os demais apóstolos, Pedro era um pescador. E não somente um pescador, mas sócio de uma sociedade de pesca. Ok? Um pouquinho mais abaixo ali, ó, fica evidente nos evangelhos que Pedro ocupava lugar de destaque entre demais apóstolos. Na lista dos 12 aparece sempre em primeiro lugar. Ele sempre é citado primeiro. Pedro, Tiago, João e todos os demais. Ele foi o mais mencionado entre os demais apóstolos. Os relatos que o mencionam são extensos e, junto com Tiago e João, ocupam sempre o círculo mais restrito dos apóstolos, que a gente chama da equipe ou do círculo de governo, ou da equipe de governo de Jesus. Ok? Beleza aí? Vamos um pouquinho mais? Sim, com relação à tradição aqui, especificamente de Pedro, acredita-se que ele morreu por volta de 65 e de 68 depois de Cristo em Roma. Tá? 1.3.8 sobre Judas, que é o autor da obra do Novo Testamento, ou da menor obra do Novo Testamento, com apenas 25 versículos. E o seu nome do hebraico significa louvado. Ok? Considere isso aí, tá? Louvado. Nós temos ainda aqui que considerar que existem alguns outros Tiagos na Bíblia. O Novo Testamento menciona pelo menos 6. Primeiro, outros nomes como Judas na Bíblia. Primeiro, nós temos o Judas Iscariotes. Segundo, o Judas da cidade de Damasco. Terceiro, o Judas da cidade de Judas Barsabás, né? Nós temos Judas, o filho de Tiago. Nós temos Judas, o Galileu. Nós temos Judas, um dos irmãos de Jesus. E vale a pena considerar que este último, de toda evidência, detém a maioria das atenções, ou seja, Judas, o meio-irmão de Jesus, possivelmente é o autor da epístola que leva o seu nome.
Tá? Página 25, 1.4, o Novo Testamento e o seu conteúdo. As páginas do Novo Testamento, antes de qualquer coisa, retratam o maior de todos os acontecimentos. A vida e obra do Salvador do mundo, Jesus Cristo. E temos aqui um comentário de John Stott. Quem conseguir material desse santo homem de Deus, eu recomendo, tem algumas coisas dele. Veja o que ele cita lá, escrevendo, ficou registrado em 2005, se bem que ele escreveu há muitos séculos atrás. O Novo Testamento e o seu conteúdo é a história fascinante das palavras e dos atos de Jesus de Nazaré. Primeiro, do que ele começou a fazer e a ensinar durante sua vida na terra, e depois do que ele continua a fazer e a ensinar por intermédio de seus apóstolos escolhidos depois de haver retornado para seu Pai e constituído a igreja. Tá bom? Então é esse o conteúdo principal, manifestação da pessoa de Cristo. Um pouquinho mais, portanto, quando falamos de conteúdo do Novo Testamento, temos que ter em mente a suprema revelação do novo pacto feito por Cristo com sua igreja, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Veja só, quando ele escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11 e 25, Paulo diz o seguinte: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Foi o que eu destaquei no começo. É o Novo Testamento, é o novo pacto, é a nova aliança de Deus com o seu povo através de Cristo. Um pouquinho mais embaixo, a mensagem entregue por Cristo é transmitida pelos seus apóstolos e discípulos e escritores por meio das palavras registradas em suas obras, as quais, em virtude da plena inspiração divina, constituem-se as palavras do próprio Deus, as Sagradas Escrituras. E assim nós cremos. Tá? Os 27 livros que compõem o Novo Testamento, todos eles escritos no grego koiné, um dos gregos mais antigos também do registro bíblico, tá? Pode ser classificado de acordo com os gêneros que lhes são peculiares. A gente pode chamá-los de evangelhos, doutrina, pessoal e escatológico. Tá? As 4 primeiras obras a considerar, na ordem que temos hoje na Bíblia, que está nas nossas mãos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? A palavra evangelhos, né, do grego evangelho, significa boas novas, trazendo os ditos e os feitos de Cristo, levando alguns a identificá-los como biografias também. Então é a boa nova, a vida de Cristo, a biografia de Cristo. Ok? Então vale a pena considerar. Um pouquinho mais adiante, no gênero doutrina, temos os seguintes obras. Esses são os gêneros que me referi anteriormente, os gêneros de evangelização e biografia da pessoa bendita de Cristo. No gênero doutrina, temos as seguintes obras: Romanos 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, Judas e 1 de João. Ok? Aqui nós temos o gênero de doutrina, que eles compõem as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, você quer entender o cristianismo e suas doutrinas, esses livros precisam ser entendidos. Ok? São esses livros que nos conduzem à prática ética e moral de todos os ensinos transmitidos por Jesus. Tá? Segundo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, e 2 e 3 de João, são reputados como obras de âmbito pessoal, uma vez que são apresentadas em forma de cartas pessoais, destinadas a pessoas em particular. Ou seja, o conteúdo dessas obras não era direcionado a comunidades ou igrejas específicas. Daí a confusão da interpretação de muita gente. Mas são cartas escritas para indivíduos que, direto ou indiretamente, estariam relacionados à liderança das comunidades cristãs. Então é diferente, ok? Não está falando diretamente à comunidade, mas indivíduos que lideravam sobre a comunidade. Então tinham a autorização do filtro para transferir. Isso dependia de uma mente ativada pelo Espírito, de coerência, ética e bom senso. Tá? O livro do Apocalipse, por sua vez, ocupa a posição de literatura escatológica, posto que as suas páginas destinam-se a retratar os últimos acontecimentos da história humana. Tá? Nós temos ali na página de número 27 a tabela segundo o gênero literário das obras. Você pode citar uma, você pode destacar, por exemplo, uma por uma ali. Mateus histórico, Marcos histórico, Lucas histórico, João histórico, Atos histórico, Epístola aos Romanos e até ali a primeira e segunda epístola de Tessalonicenses, doutrina, depois as pessoais, depois doutrina, depois escatologia. É assim que está dividido todo o Novo Testamento. Tá bom? 1.5, página de número 27,
o Novo Testamento e seus períodos, tá? Estudando as Sagradas Escrituras, de modo particular o Novo Testamento, temos a nítida impressão que os diversos textos ali coligidos seguem uma ordem cronológica, isto é, que cada livro foi originalmente escrito e adicionado na coleção canônica na mesma sequência em que recebem, que se posicionam, que aparecem na nossa Bíblia. Porém, não foi assim. A gente sabe que, cronologicamente, o primeiro conteúdo a ser gerado foi Marcos. Mateus e Lucas se inspiram em Marcos e na investigação, né, jornalística, e João se destaca de todos os outros, ok? Então, vale a pena considerar isso de uma forma prática e resumida. E, por fim, concluindo aqui a nossa aula de hoje, vamos considerar esses 3 períodos aqui importantíssimos da página de número 28. Primeiro, o primeiro período de tempo dentro dessa distribuição do Novo Testamento, que são a divisão de distribuição do Novo Testamento, ela é feita assim: começo, expansão e consolidação. Então funciona assim. Primeiro, o primeiro período de tempo, o começo, tem o início no ano 6 a.C. Então ele já começa ali antes de Cristo e vai até o ano 29 depois de Cristo, correspondendo ao período em que Jesus viveu e realizou sua obra de redenção. Segundo, que é o segundo período, chamado de expansão, tem início no ano 29 depois de Cristo e se desenvolve até o ano de número 60 depois de Cristo. A grande parte das epístolas paulinas, por exemplo, que retratam o crescimento da igreja primitiva, ela pode ser observada nesse período de tempo. E é ali que ela se amplia, se desenvolve e a expansão acontece. Terceiro lugar, o terceiro e último período, que se estende até o ano 60 depois de Cristo, o ano que vai até o ano 100 depois de Cristo, é denominado de um ano da consolidação. Nesse período, as epístolas, que são agora chamadas de epístolas pastorais de Paulo, e os escritos do apóstolo Pedro, bem como o início da circulação do Evangelho de Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e a grande parte das epístolas, isso faz essa disseminação, essa circulação de conteúdo, esse novo credenciamento das epístolas paulinas de epístolas pastorais, fortalecem a consolidação de toda a visão de Cristo. Isso acontece entre 60 e 90, 96 depois de Cristo aí, tá? Lá no final, isso tudo é adicionado ao livro do Apocalipse, e é durante esse período que a igreja cristã começa a se consolidar como uma instituição reconhecida, como uma igreja de fato, como um único corpo, uma igreja diferente de judeus, e que por meio dos gentios começa a desenvolver e a expandir a sua experiência cristã na visão única e sobrenatural de Deus. Querido, Deus te abençoe, bem-vindo ao nosso novo livro, Introdução ao Novo Testamento. Não estou aí, não posso ver você, mas eu quero acreditar de todo o meu coração que você está lendo e que você está estudando e que você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula. Obrigado pelo carinho, até a próxima.